Olá, meus irmãos. Boa noite. Feliz por estar mais uma vez junto de vocês, podendo estudar e levar o conhecimento de nós todos um pouquinho mais sobre a doutrina dos Espíritos, a palavra de Jesus, através dos ensinamentos de Emmanuel, de Chico Xavier, na psicografia maravilhosa, esse lápis luminar de Chico Xavier, e do livro da coleção Fonte Viva, do livro hoje Fonte Viva, e a lição chama-se Fraternidade. E ela começa assim: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Jesus, João 13:35. Desde a vitória de Constantino, que descerrou ao mundo cristão as portas da hegemonia política, temos ensaiado diversas experiências para demonstrar na Terra a nossa condição de discípulos de Jesus. Constantino foi um imperador romano que governou por volta de 325 da era cristã, depois de Cristo, portanto, e colocou o conhecimento cristão, o cristianismo, os ensinamentos de Jesus para todo o mundo dominado por Roma. Ele era imperador romano e todo o mundo dominado por Roma tinha a obrigação de respeitar os conhecimentos cristãos e aplicá-los. Só que, ao aplicar o conhecimento cristão, o homem usava de maneira nem sempre adequada, como Emmanuel vai nos mostrar agora. Portanto, Constantino abriu as portas da hegemonia, ou seja, criou uma união entre os povos através do conhecimento cristão, uma hegemonia política, em termos desses conhecimentos, para demonstrar na Terra a nossa condição de discípulos de Jesus. Pelo menos era para isso que foi criado esse concílio, que ele participou, que todo esse mundo conhecido deles, dominado por Roma, seria exercido em nome de Jesus. Prosseguindo, organizamos concílios célebres, formulando atrevidas conclusões acerca da natureza de Deus e da alma, do universo e da vida. Incentivamos guerras arrasadoras que implantaram a miséria e o terror naqueles que não podiam crer pelo diapasão da nossa fé. Ora, o ensinamento do Cristo, então, não foi um bem para esta humanidade, para este mundo conhecido de então. O que ele veio foi impor a palavra de Jesus, os ensinamentos de Jesus, para subjugar, não pelo amor, mas pela força. Isso é o que Emmanuel está nos dizendo. Pela força, o homem continuou, depois de Constantino, a usar o nome de Jesus, não como ele ensinou, para que nos amássemos uns aos outros, mas para impor a vontade daqueles que podiam mandar sobre aqueles que deveriam obedecer. E prosseguindo com Emmanuel. Assim foram que incentivadas guerras arrasadoras que implantaram a miséria e o terror naqueles que não podiam crer pelo diapasão da nossa fé, ou seja, acreditavam de outra maneira diferente da maneira cristã. Esses eram inimigos.
Disputamos o sepulcro do Divino Mestre, brandindo a espada mortífera e ateando o fogo devorador. Então, o sepulcro do Divino Mestre era disputado a ferro e fogo, não pelo amor, mas pela dor. Criamos comendas e cargos religiosos, distribuindo o veneno e manejando o punhal. Foram criados cargos, comendas, títulos nobiliários para diversas autoridades da época que recebiam aqueles títulos cristãos. Os cargos eram religiosos, distribuindo, porém, o veneno e manejando o punhal, não amando-se uns aos outros, como ensinou Jesus. Acendemos fogueiras e erigimos cadafalsos, inventamos suplícios e construímos prisões para quantos discordassem dos nossos pontos de vista. Ou seja, a palavra de Jesus, os ensinamentos do Mestre eram usados para acender fogueiras, para matar, erigindo cadafalsos e acendendo fogueiras. Então, os suplícios foram inventados e construíram prisões para que todos quantos discordassem dos nossos pontos de vista. Porque nessa época, quem estava lá não eram outras pessoas diferentes de nós. Muitos de nós que estamos hoje aqui, estávamos na época de Constantino e depois dele, quando o cristianismo dominava esse mundo conhecido e dominado por Roma, éramos nós que estávamos lá, muitos de nós. Por isso, Emmanuel usa a palavra, o verbo, acendemos nós, fogueiras. Ele não diz que eles acenderam, nós acendemos, porque muitos de nós estávamos lá, erigindo cadafalsos, inventando suplícios e construindo prisões para quantos discordassem dos nossos pontos de vista. Se o irmão pensasse diferente, era morto. Ele não poderia pensar diferente de nós. E prosseguindo com Emmanuel. Estimulamos insurreições que operaram o embate de irmãos contra irmãos em nome do Senhor, que testemunhou na cruz o devotamento à humanidade inteira. Ou seja, totalmente ao contrário do que fez Jesus, nós estimulávamos insurreições que colocavam irmãos lutando, matando irmãos contra irmãos. Era assim operado o embate entre eles, em nome do Senhor Jesus. Assim era aquele tempo, muito tempo. Foi um tempo longo que o nome de Jesus, o ensinamento de Jesus era usado de acordo com a conveniência daquele que usava. E também nós podemos dizer que parece, como disse Jesus, que nos nossos dias atuais haveriam também os falsos profetas, aqueles que usariam o nome do Senhor para fazer o mal. E isso se faz até hoje, então. Na verdade, não foi só na época do Império Romano. Parece que, como diz Emmanuel, tudo se passa
numa avalanche, que vem trazendo até os nossos dias esse reflexo, porque aqueles de ontem éramos nós. E nós trazemos esse instinto ainda arraigado para combater com os nossos irmãos. Por que temos guerras? Por que nos debatemos uns contra os outros? O Império Romano já foi derribado, o Império Romano já acabou. Como é que nós continuamos a nos degladiar? As guerras continuam de pé? Os irmãos continuam odiando outros irmãos? Nós, será que mudamos muito ou pouco? Será que já mudamos bastante? Precisamos pensar sobre isso, refletir sobre isso. Porque esses ensinamentos, Emmanuel nos traz para a nossa reflexão, para o nosso despertamento. Porque se um dia nós colocamos irmãos contra irmãos, se nós comandávamos isso, ou se nós éramos comandados, não importa, nós estávamos a serviço do ódio, não do amor. E Jesus nos disse ao contrário. Jesus nos disse tranquilamente, com todas as letras: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Mas não foi isso que o homem fez, nem é isso que o homem tem feito até hoje. Portanto, vamos prosseguir com Emmanuel, nos esclarecendo sobre essa questão. Estimulamos insurreições que operaram o embate de irmãos contra irmãos em nome do Senhor, que testemunhou, no entanto, na cruz, o devotamento à humanidade inteira. A lição foi de testemunho de Jesus, o testemunho dele de amor por todos nós. E diz Emmanuel: edificamos palácios e basílicas famosos pela suntuosidade e beleza, pretendendo reverenciar-lhe a memória, ou seja, a memória de Jesus, o Cristo, esquecidos de que ele, Jesus, em verdade, não possuía uma pedra onde repousar a cabeça. Jesus disse numa determinada passagem: o Filho do homem, o Filho de Deus, eu, o Filho de Deus, não possuo uma pedra onde repousar a cabeça. E, no entanto, Jesus, que não possuía uma pedra onde repousar a cabeça, em memória dele, pelo nome dele, pelo nome dele e pelo nome dele, sempre pelo nome dele, edificamos palácios e basílicas, famosos pela suntuosidade e beleza, pretendendo reverenciar a memória de Jesus. Com tanta beleza e suntuosidade, enquanto Jesus, nosso mestre, quando esteve entre nós, não possuía uma pedra onde repousar a cabeça. E prossegue Emmanuel. E ainda hoje alimentamos a separação e a discórdia, erguendo trincheiras de incompreensão e animosidade, uns contra os outros, nos variados setores da interpretação. Incompreensão, animosidade, erguendo trincheiras de incompreensão, alimentando a separação e a discórdia, irmãos contra irmãos, quando Jesus nos disse com todas as letras: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Contra tudo isso que Jesus disse, ou tão pouco disse, mas disse tudo,
os homens, que somos nós todos. Esses homens de ontem, que somos nós hoje, edificamos palácios e basílicas enquanto Jesus. Isso para reverenciar a memória de Jesus, enquanto ele não possuía uma pedra onde repousar a cabeça. E ainda hoje alimentamos a separação e a discórdia, erguendo trincheiras de incompreensão e animosidade uns contra os outros, nos variados setores da interpretação. Através das guerras, através das rixas de opiniões discordantes, de todas as questões que se apresentam uns contra os outros. Sempre haverá aí o esquecimento da palavra de Jesus. Diz Emmanuel, entretanto, a palavra do Cristo é insofismável. Não nos faremos titulares da Boa Nova, ou seja, da doutrina espírita, simplesmente por atitudes exteriores, levando ornamentos, erguendo suntuosidade, beleza, em nome de Jesus. Não, nada disso vai fazer com que sejamos titulares da Boa Nova com essas atitudes exteriores. Precisamos, sim, da cultura que aprimora a inteligência, da justiça que sustenta a ordem, do progresso material que enriquece o trabalho e de assembleias que favoreçam o estudo. Precisamos estudar Jesus, amar Jesus, servir com Jesus, amarmos uns aos outros, como Ele nos amou. No entanto, diz Emmanuel, toda a movimentação humana, sem a luz do amor, pode perder-se nas sombras. Seremos admitidos ao aprendizado do Evangelho, cultivando o reino de Deus, que começa na vida íntima. Se nós não criarmos o reino de Deus dentro de nós, nunca teremos a gloriosa ascensão com Cristo. Se não criarmos o reino de Deus dentro de nós. Estendamos assim, diz Emmanuel, a fraternidade pura e simples, amparando-nos mutuamente. Vamos nos amar uns aos outros. Fraternidade que trabalha e ajuda. E o servir, compreende e perdoa entre a humanidade, fraternidade que trabalha e ajuda. Compreende e perdoa entre a humildade e o serviço que asseguram a vitória do bem, bem supremo, o bem que nos traz o amor que o Cristo nos deixou. Ele se entregou ao supremo sacrifício por nós. E o que nós damos ao Pai? Pelo seu Filho que se entregou por nós. O que nós esperamos de Jesus, o nosso Mestre, que segue conosco, hoje e agora, que nos protege, nos guarda e nos defende? O que nós fazemos por Ele? Se Ele nos pediu apenas que nos amássemos uns aos outros. E o que fizemos pelo Cristo até hoje? O que temos feito pelo Cristo? Nós que no passado usamos o nome do Cristo indevidamente para nos melhorarmos como pessoas humanas, materiais. Vivemos pelo mundo, pela matéria, nós que defendemos o mundo. E qual o momento que nós estamos prontos a defender? A glória de Deus. Portanto, Emmanuel diz,
fraternidade temos sim que colocar em nossa jornada entre o trabalho e o serviço, aquele que compreende e perdoa, entre a humildade e o serviço, que asseguram a vitória do bem. Atendamo-la onde estivermos, recordando a palavra do Senhor, que afirmou com clareza e segurança: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Nisto conhecerão que são meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Assim seja, meu Pai. Graças a Deus. Obrigada, Jesus. Até a próxima semana, se Deus quiser.